a atingir o máximo do seu potencial, a realizar seus sonhos, enfim, a ser feliz, eu acho, acima de tudo. Então, obrigado pelo convite. Eu me sinto honrado, né, em estar aqui com você, e vamos conversar o quanto vocês quiserem, sobre o que vocês quiserem. Eu vou me apresentar rapidamente, né? Meu nome é Ronaldo Ribeiro, hoje eu sou CEO aqui da Farmax, mas eu costumo me apresentar dizendo que eu estou isso, né? Porque, claro, eu estou sentado nessa cadeira por um tempo, mas quem eu sou o filho do Zé Ronaldo e da Dona Eurete, lá do interior de Minas, né? Da cidade de Lagoa Santa. Fui educado por eles, uma família simples, mas de onde eu aprendi quem eu sou como ser humano, e que, na minha opinião, é o que eu tenho de mais importante, os valores que eu recebi e a maneira como lidar, a gente está falando de liderança humanizada, a maneira como lidar com seres humanos, independente da função que você tem, independente da empresa em que você está, né? Claro, eu tenho também uma carreira acadêmica, né? Eu fiz engenharia química, acho que é importante falar que eu fiz engenharia, porque nós vamos falar muito de gente, e é possível sim, né? Quem opta por uma carreira de exatas ter um lado humano bem desenvolvido. E depois aí fiz MBA na Dom Cabral, fiz mestrado na Espanha, enfim, tem uma carreira que depois a gente pode detalhar um pouco do ponto de vista acadêmico. Do ponto de vista profissional, eu nasci como profissional, como estagiário na Unilever, fiquei lá 18 anos, tenho muito orgulho, um privilégio de ter trabalhado naquela companhia, aprendi muito sobre gestão lá. Fiquei 8 anos fora do Brasil, lá, né, na Unilever, e aí decidi voltar para o Brasil. Minhas filhas tinham nascido fora, queria que elas tivessem uma convivência familiar. E aí voltei para o Brasil, fui para o Boticário, uma empresa familiar brasileira, onde eu fiquei 2 anos. Também aprendi muito do universo, principalmente de empresa familiar. E agora estou aqui na Farmax. A Farmax é uma empresa de farmacêuticos, cosméticos e produtos hospitalares, né, de 40 anos de história, também familiar e mineira, né? A gente está presente aí no Brasil inteiro, em outros 5 países, mas é uma empresa familiar, mineira, e traz muito disso na sua cultura. Tendo feito essa apresentação rápida, só para a gente aquecer e dar tempo de todo mundo se acomodar aí, como que eu escolhi ser líder, né? Nossa, foi um processo tão natural e é tão curioso, porque para mim é parte da minha natureza. Eu sou filho de uma família muito grande, eu tenho 16 tios, uma quantidade de primos que eu parei de contar, porque dá muito trabalho. E acho que ao conviver com tantas pessoas diferentes, né, num universo tão grande, começa a surgir algumas coisas de liderança, né? Quem lidera a brincadeira, quem influencia os outros, quem persuade com mais facilidade. Eu brinco que eu sou baixinho, né? Tenho 1,70 m e poucos, então na força não ia mesmo, desde pequenininho, desde jovem, desenvolvi algumas habilidades aí de persuasão. No mundo profissional, eu comecei a perceber que eu influenciava as pessoas. Confesso que nunca foi, eu quero influenciar, eu quero fazer isso, né? As pessoas começaram a me dar feedback de, nossa, foi legal te ouvir falando, foi legal ver você se colocando de maneira contrária ao que a maioria dizia, por exemplo, né? E aí eu acredito que eu comecei a me perceber como líder quando, aí sim, né, já graduado em engenharia, eu comecei a trabalhar na indústria e eu percebi, falo isso com maior tranquilidade, de que eu gosto muito mais de gente do que de máquina, de ativos, né? E aí vai. E eu percebi a importância que as pessoas e a cultura têm para o alcance de resultados acima do esperado, né? E aí eu faço isso de maneira, confesso que natural até. Então, é o que eu gosto de fazer, né? É o que eu aprendo, estudo, busco fazer. E aí liderança para mim hoje é o caminho, né, para a gente alcançar aí como companhia, principalmente focando em gente, resultados acima do esperado. Então foi um caminho natural, passando por níveis de responsabilidade diferentes, culturas diferentes, que a gente pode conversar daqui a pouquinho, mas um processo muito mais natural do que premeditado, na minha opinião. Sim, sim. E eu sempre que tenho oportunidade, na maioria das minhas apresentações, sabe, Ronaldo, eu sempre falo que o mundo carece de líderes, né? E carecem de líderes autotransformados, porque estar como líderes, ser líder, também não é um caminho, não é um caminho fácil, né? Não é um caminho fácil. E como nós, principalmente nós brasileiros, né, e talvez a gente tenha contato com muitos times também da América Latina, é muito forte em nós
essa cultura do líder paternalista, né? E não só do líder paternalista que passa a mão na cabeça, que fala assim para tudo, que intermedia essas relações de interesses, mas também daquele líder que pune, que é o que vai reconhecer, é o que vai ser o responsável pela tomada de decisão. Nós ainda estamos passando por esse processo de transformação e consciência das pessoas sobre o que é ser líder, né? E tirando esse imaginário, né, desse líder que é ele que manda, ele manda, eu obedeço, comando e controle, ele que é responsável por me promover ou por me demitir, né? Como que você vê essa transformação, Arnaldo, assim, de sair desse líder do comando e controle para esse líder humanizado? E aí vai uma outra pergunta embutida. O que você vê, o que é um líder humanizado para você? Acho ótima conversa. Eu acho que, como você disse, né, o Brasil, a América Latina, de forma geral, tem uma pessoa com o microfone aberto aí. Eu vou olhar aqui, já vou A fechar. Bárbara consegue descer. Tá. Tem uma questão de traço cultural, né? Acho que da América Latina, de forma geral, não só do Brasil, de ser, tanto nas empresas como nas famílias, né? A gente tende a proteger, né? A ter essa questão paternalista. O que eu aprendi ao longo da minha carreira é que isso é nocivo para o desenvolvimento das pessoas. Então, eu acho que é pior para a organização, no sentido em que esse modelo de super-herói, sabe, do indivíduo que é brilhante e de que ele que decide tudo, O além de iluminado, né? O iluminado. exato, exatamente, um iluminado. Claro, não é o melhor modelo, né? Essas pessoas não existem e torna as organizações, na minha opinião, muito vulneráveis, né? Porque imagina uma organização aqui, nós temos 1.000 funcionários. Se eles dependerem só do meu critério de seleção, do meu perfil, é restringir uma organização de 1.000 pessoas, de 1.000 perspectivas em uma só. Né? É empobrecer, na minha opinião, tanto do ponto de vista de gestão quanto de escolhas, o que pode ser uma organização com muita gente. Né? Então, definitivamente é um modelo que o modelo de comando e controle, o modelo do poder centralizado, né? Ele é um modelo pobre, né? Eu diria que, estudando um pouco, eu me formei em 98, né? De lá para cá, o que eu vejo é que esse era um modelo da década talvez de 80, ainda 90, né? Num mundo mais simples, né, Aline, também para entender um pouco de contexto e para não jogar pedras nas gerações anteriores, né? Sim. Num mundo mais simples, num contexto mais controlado, eu acredito que esse modelo tenha tido o seu papel. Hoje em dia, na complexidade que a gente tem, na volatilidade que a gente tem, né, definitivamente não é um modelo adequado. Eu acho que o modelo que descentraliza o poder, que dá autonomia para as pessoas, né, e que desenvolve as pessoas nas organizações, ele se torna um modelo muito mais forte, né? Eu vou te dar um exemplo do que eu vivi aqui na pandemia, né? Nós somos uma indústria de farmacêuticos, cosméticos. Por exemplo, a gente lidera o mercado brasileiro de removedor de esmaltes. Mas na pandemia, quando as mulheres deixam de ir ao escritório, deixam de sair, né, o consumo, claro, de removedor de esmaltes despencou e teve um pico de demanda por álcool em gel, por exemplo, álcool em líquido, né? Eu tenho 2 anos de Farmax, Aline. Eu sou uma das pessoas mais novas dessa companhia, né, do ponto de vista de tempo de carreira aqui. Imagina se tem que passar por mim a ideia de como que nós vamos fazer mais álcool gel, como que nós vamos fazer álcool líquido, né? Eu falei para o time, quando eu os reuni, eu falei, gente, eu também não sei o que fazer, nós vamos passar por um momento de incerteza absurda, todas as ideias são bem-vindas e a solução dos problemas que virão estão muito mais em vocês do que em mim, né? Vamos juntos nessa história. E aí, um dos nossos operadores, né, de uma função do ponto de vista de hierarquia simples, mas para mim onde está o grande poder de conhecimento, né? Ele falou, Ronaldo, se a gente fizer isso, 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 a gente aumenta a produção. A gente saiu de um patamar de produção de, acho que 80 mil unidades para mais de 1 milhão de unidades no mesmo período de tempo. Em função de descentralização do poder, né? Eu acho que aí 2 coisas ali. Uma de descentralização do poder, em que você realmente acredita, né, no desenvolvimento das pessoas e no fato delas poderem decidir. E um outro de relações de confiança. Eu falei, tive uma conversa ontem com o nosso fundador, que é uma pessoa que eu admiro muito, e falando com ele que, além de você dar o poder para as pessoas decidirem, elas têm que acreditar que vale a pena. Elas têm que se sentir parte de um mesmo time, né? Aquela visão também ultrapassada
de empregado e empregador, ou de chefe e subordinado, né? Em que eu vou sacaneá-lo, eu vou fazer algo em detrimento dele, e se é bom, por exemplo, para o empregador, não é bom para mim, isso é coisa do passado, é muito obsoleto, né? Uma companhia que cresce, por exemplo, os colaboradores, nós temos que entender que a gente tem oportunidade de crescimento junto, de realizar sonhos juntos, que é bom para a companhia, é bom para a gente, né? Então, é uma questão de mentalidade também da gestão. Mas voltando à questão paternalista, né, só para fechar o ponto, e aí falando dessa gestão mais humanizada, né, eu acho que, pelo menos no meu entendimento, tá? E aqui, claro, eu só estou partilhando um pouco da minha perspectiva. Eu acredito que eu entendi, e aí talvez cedo na minha carreira, que a ideia de proteção, que até alguns pais, mães têm também, né, de que eu protejo o meu filho e isso é melhor, ela é equivocada, né? Um dia desse conversei com minhas filhas, eu tenho uma de 10 e outra de 6 anos, e eu falei com elas assim, olha, um filhotinho de passarinho, ele fica super bem acolhido no ninho, mas ele não vai ficar ali para sempre, né? Por mais simples que seja a metáfora, né? Um dia os pais têm que decidir que ele vai correr o risco, né? E o filhote por si só tem que correr o risco de voar. Ele foi feito para voar, né? Aqui é a mesma coisa, viu, Aline? A gente, claro, né, em universos diferentes, em escalas diferentes, um dia a gente vai tomar uma decisão que nunca tomou, vai assumir responsabilidade por algo que nunca teve, mas se isso é feito de maneira gradual e responsável, é muito melhor para o profissional, para você, se é você o líder do profissional, para você que está começando a carreira e para a organização como um todo. Então, acho que o paternalismo ele deveria ser entendido como um veneno, sabe? Algo nocivo à organização, na minha opinião, assim como na educação dos filhos e tal. E a questão de liderança humanizada, né? Que para mim, inclusive, é um termo novo, viu? Quando eu vi a divulgação de vocês, eu achei super bacana, né? Mas para mim, e aí é questão de perspectiva, não vejo outra forma, né? Eu acho que nós somos todos, né? Por mais óbvio que seja, eu sei, nós somos seres humanos, né? E essa separação numa companhia de funções, de hierarquia e tal, é uma separação didática. Eu costumo falar isso aqui várias vezes, né? Ela é uma separação para organizar, mas ela não é para ficar separado, sabe? Ela é para realmente humanizar e mostrar que nós estamos todos juntos. A pandemia é um ótimo exemplo, né? Quando tem uma pandemia, que a gente tem um risco, né, de morte, né, sério, importa quem é CEO, auxiliar de linha, né? Não importa, né? Somos todos seres humanos, sabe? E eu acredito muito na força que isso tem. Só para fechar, eu me lembro quando eu cheguei aqui, fiz isso nos outros lugares que eu trabalhei, eu criei um programa que era um café, né? Um café com o CEO pelo nome da função. E a ideia do café era exatamente eu conversar com pessoas que não fazem parte da minha linha direta, né? Esse café não é assim, olha, gente, eu sou o CEO da companhia, qual que é a sua função? Esse café é assim, olha, meu nome é Ronaldo, nasci aqui em Lagoa Santa, menor do que Divinópolis, né? Tenho 2 filhas e tal. E aí? E você? Quem é você? De onde você veio? Como que é a sua família e tal? Porque as conexões, na minha opinião, elas se formam entre pessoas, né? Entre seres humanos e não entre as funções. Então, inclusive, esse café, eu morri de rir no dia, depois eu fiz uma conta no Instagram brincando com isso, como, claro, nós somos do interior de Minas, nossa proficiência em inglês não é das melhores, depende da realidade de cada um, né? E essa função CEO, ela só afasta, né, Aline? Esse nome não é nome de ninguém, né? E aí eles falam, Ronaldo, a gente não entende que nome que é esse, que sigla que é essa. E é CEO, eles falam os nomes diferentes, a gente resolveu falar que é café com o seu Ronaldo. Porque seu Ronaldo em Minas, né, é muito mais fácil. E desmistifica aí a função. É isso. Acho que é um pouco dessa minha perspectiva. Muito bom. Você está falando, a minha cabeça já está explodindo aqui de conexões. Eu acho que meu nível de frequência neuronal, meus 80 bilhões de neurônios estão aqui pegando fogo, porque eu estou conectando com vários conceitos e saberes que são coisas que eu e a Amadoria acreditamos, né? Quando você está falando dessa questão, o quanto o paternalismo é tóxico para dentro das empresas, ninguém pode negar isso. A grande questão, o grande desafio é a gente transformar isso em ações e mudanças culturais dentro das empresas, né? Principalmente o Brasil, que tem grande parte das suas empresas são de origem familiar, né? Acho que a última pesquisa que eu vi do Sebrae, acho que cerca de 82% das empresas brasileiras são de origem familiar. Então, isso é muito forte, né? Isso é muito forte. E
Eu lembro que eu aprendi com um dos meus professores, sabe, Ronaldo? Um professor chamado Tarso Firassi, que me ensina até hoje sobre a visão sistêmica, os aprendizados sistêmicos. E muito da sua fala vem ao encontro dessas premissas sistêmicas, de pertencimento, de honrar a ordem. Olha que bonito esse exemplo que você nos deu. No momento de desafio, que precisamos redesenhar toda a nossa cadeia produtiva, de redirecionar o nosso foco, eu não gosto muito dessa palavra porque ela caiu, ela banalizou nesses últimos anos o tal do empoderamento. Mas o que você fez com esse responsável pela operação foi exatamente fazer que ele se apropriasse de um conhecimento que você não tinha. E naquele momento ele é mais importante que você, porque ele detém o conhecimento, a experiência, o saber, a visão de como que funcionam as coisas, né? Ele veio antes de você, né? Então isso é muito bonito. E eu lembro de uma fala desse meu professor, que ele fala que empresas que ficam presas no olhar egóico e infantilizado dos seus diretores não evoluem, ou evoluem de uma forma não sustentável, porque sempre vai ter crises, sempre vão ter momentos desafiadores, seja em termos de gestão, seja em termos de produção, seja em termos de estratégia, seja em termos de visão com todos os seus públicos de interesse, sempre vai ter essa quebra. Então, é muito importante quando você traz essa visão para a gente em termos práticos, de como que eu realmente trabalho o pertencimento da equipe, sendo que eu não confio nas pessoas que eu trabalho. Como que eu realmente vou trabalhar a autonomia se eu não delego e não checo se as pessoas estão felizes com o que elas estão fazendo, se elas estão realmente entregando ao máximo da sua potencialidade, mas que elas primeiro percebam isso. Porque muitas vezes é o que você falou no início, né? Você está numa organização, e aí é o nome, organização, organismo, vivo, né? Que tem 1000 pessoas. Não tem como estar ali em contato direto com 1000 pessoas todos os dias. Então, se a gente não promove essa autorresponsabilidade e faz com que as pessoas realmente se responsabilizem pelas suas carreiras, seja a sua própria liderança nesse momento, né? Como que eles vão chegar para você e falar de alguma coisa que precisa ser olhada, precisa ser inovada, né? Ou de realmente se apropriar daquele conhecimento e falar, Ronaldo, não é esse o caminho. Nós temos que ir por outro agora. Olha, eu já passei por esses momentos aqui antes, né? Isso vai muito dessa adaptação cultural também, né? E a gente sabe, né, Ronaldo, que contra uma cultura organizacional não adianta você querer bater de frente, né? Não adianta. Nada é mais forte do que uma cultura. Uma cultura é um sistema. Então, muito valioso esses exemplos aí que você nos trouxe. E aí, adentrando nesse papel do líder como uma referência e não como um salvador da pátria, eu sou da época, tá, Ronaldo? Vou entregar aqui a minha idade sem dilema nenhum. Eu sou da época da novela Salvador da Pátria, Sassamutema, não sei se você lembra, interpretado pelo Eu também sou ali. Então, eu acho que é sair desse papel de salvador da pátria, porque esse papel inconscientemente só deixa as pessoas com raiva da gente, porque você tira o poder delas, a autonomia delas. E mesmo que elas falem que, não, eu quero direcionamento, eu quero que você me conduza, né? Na verdade, é igual filho. O exemplo que você deu dos passarinhos também é excelente. Na verdade, o que elas querem é que você ajude a se apropriar daquilo que é delas, que é genuíno delas. E isso pode vir através de provocações positivas, de direcionamento, de um feedback assertivo, que muitas vezes não vai ser fácil de ser dado,
E aí, pensando nesse papel, né, desse líder influenciador e humanizado, e aí quando a gente traz humanizado, eu falei isso ontem, quando eu fiz a minha chamada nos meus stories, que liderança humanizada não é uma liderança frágil, não é o líder bonzinho, né? Porque é outra coisa que a gente precisa limpar o nosso imaginário. E aí, pensando nessas características, como que você vê o papel de influência do líder? E aí eu tô falando você que faz parte de um quadro de autoliderança. Como que é essa referência para influenciar outras pessoas a mudarem de comportamento? E aí eu tô falando que você pense mesmo uma questão hierárquica, tá? Que nós ainda vivemos na maioria das empresas com essas divisões hierárquicas. Como que a autoliderança pode influenciar na mudança de comportamento dos seus liderados? Perfeito. Eu vejo, pelo menos em duas perspectivas, Aline. Uma, assim, quando a alta liderança decide, né, dar mais autonomia, delegar, desenvolver o outro, é necessário ter um grau de maturidade pessoal até, né? Porque, sendo bastante sincero, né, eu já convivi com muitos, tem muita gente que tem título, né, de hierárquico, de chefia, na verdade, não de liderança, porque liderança você se conquista, né, não te é atribuída, que não está preparada para assumir aquela função, né? Eu já tive chefe, não líder, mas chefe, fazendo call com várias pessoas no telefone e que se despedia e falava, tchau, tchau, gente. E aí, no final, a gente estava na mesma sala, ele colocava em mudo e falava assim, agora eu quero ouvir o que eles estão falando de mim, né? É uma insegurança infantil, né? E essa pessoa, então, não está preparada e não vai descentralizar e não vai dar autonomia, né? Enfim, porque do ponto de vista de maturidade, não é uma pessoa madura, né? E aí, não é só um chefe imaturo, ela não é uma pessoa madura, né? Eu acho que isso é importante dizer, porque a pessoa, ela é antes da função que ela tem, né? E acho que passa muito por maturidade, né? Individual. Voltando um ponto na questão da empresa familiar, né? E aí a grande maioria das empresas e eu fico bastante tranquilo aqui para falar disso, porque eu converso bastante aqui com os fundadores, acho que é um privilégio para mim fazer a sucessão com eles e tê-los ao meu lado, né? Eu acho que um exercício de empatia aí vai bem, porque assim, quando nós nos colocamos, por exemplo, a Famax foi fundada há 40 anos atrás. Se eu me coloco no lugar dos fundadores, 3 irmãos, há 40 anos atrás, comando e controle é tudo que eles têm, porque são eles apenas, né? E aí chegam 10 funcionários, 20, 30, eles ainda têm conexão com todos eles, mas eles são quem mais conhecem do negócio e eles, com a melhor das intenções, orientam essas pessoas a fazer, né? Eu acho que o ponto difícil é perceber quando que o contexto muda e a partir daí por que o seu modelo de gestão deveria mudar, né? Porque isso é fundamental, Aline. Eu não acredito que uma companhia se perpetue, né? Passe aí o ciclo de uma geração inteira, né? Por exemplo, dos fundadores ou da primeira geração de gestores, ela não consegue passar para o próximo ciclo sem entender isso, na minha opinião. Eu acho que, vamos imaginar que vem a segunda geração da família, por exemplo, uma estrutura familiar, e tente implementar esse mesmo modelo de gestão e controle 40, 30 anos depois, né? Os colaboradores são de uma outra geração, o mundo é outro, né? E é importante, eu acho, até para a família proprietária entender que o melhor para o negócio, não estou falando só de o melhor para clima organizacional, não, o melhor para o negócio, faturamento, lucro, passa por descentralizar o poder, né, por desenvolver essas pessoas. Então, eu acho que o primeiro desafio está aí, né? Falei um pouco da questão individual, né, independente de empresa familiar ou de capital aberto, tem um desafio individual se aquele ser humano está preparado para a posição de liderança que ele tem, né? E se não, é um problema, viu, Aline? Eu acho que é importante as pessoas, os líderes, as organizações entenderem que uma pessoa numa posição hierárquica de responsabilidade alta, não desenvolvida do ponto de vista de maturidade humano, ele pode fazer um estrago muito grande para a organização e para as pessoas do time, né? E acho importante ou desenvolvê-lo ou, sinceramente, retirá-lo da organização, porque não é adequado. Na questão familiar aí de empresa familiar, né, da sucessão, acho que tem esse momento de entender que aquele modelo, desculpa, de gestão não dá mais, precisa mudar. E os fundadores, por exemplo, a família proprietária, eles têm, claro, um carinho muito grande pela organização. Então, a partir do momento que eles entendem que isso é o melhor para a organização, eu pelo menos vejo isso aqui,
eles apoiam fortemente, né? Não é fácil, eu acho, para a mesma pessoa mudar o modelo de gestão, mas propiciar que isso aconteça, eu acho que sim. Tem só uma outra perspectiva que eu queria trazer, porque assim, a gente lê muito nos livros, né, que a autonomia é muito importante, que é muito importante descentralizar o poder e tal, mas aqui eu conversei bastante com as pessoas, a gente passou por uma transformação, né, ainda tem passado, dessa mentalidade de gestão, e eu falo sempre para eles assim, essa é a parte bela da história e que todo mundo é convidado a participar. Tem uma outra parte que não é menos importante, que é assim, quem foi criado no modelo de gestão centralizado de poder, né, e que não é essa pessoa que centraliza o poder, vive uma vida muito confortável, na minha perspectiva. Porque, assim, olha, deu errado? Nossa, fulano que decidiu. Lamento, né? Não consegui implementar a melhoria? Pois é, fulano não me deu o orçamento. A responsabilidade que vem junto com a autonomia também é importante, né? E a pessoa que se sentava confortavelmente numa cadeirinha de que não fui eu que decidi, então não é comigo, né? Quando você atribui a autonomia e fala agora vamos juntos, né? Também a responsabilidade aumenta, né? E aí eu acho que é importante perceber isso, porque não é uma transformação fácil para todas as pessoas, né? Embora a gente queira acreditar que é só convidar e vamos ser autônomos, né? E olha que coisa legal e vamos, né? Muitas pessoas se assustam, né? Porque, por exemplo, estou falando de orçamento, né? A gente passa a ter um orçamento descentralizado. Cada um falou quanto que precisava gastar para implementar aquele resultado, a gente validou o número, ok, agora a responsabilidade é sua. Quando chega o final do mês, fala assim, e aí? Tipo, aquele resultado foi entregue com aquele orçamento que você pediu, né? Para quem não está acostumado, é um choque, né? Porque, nossa, eu brinco que as muletas, elas são abandonadas, né? Eu não posso mais me apoiar num outro, né, numa entidade externa, né? Eu brinco de vez em quando que a sensação é que as pessoas esperam uma entidade, né, espiritual que venha resolver seus problemas, né? Quando tem um processo de autonomia, de descentralização do poder, a responsabilidade também é sua, né? É você responsável por aquilo que você pediu, por aquilo que você prometeu entregar e tem um compromisso em fazer. Então, acho que tem as duas perspectivas. Uma de que, claro, é muito melhor para as pessoas, é muito melhor para a organização, mas passa também por um processo de transformação individual de quem não sabia lidar com aquilo e passa a ser convidado a fazê-lo. O mundo está sendo chamado a amadurecer, né, Ronaldo? Nós estamos sendo convocados a amadurecer. Ou amadurece ou amadurece. Não tem muita outra escolha. Eu brinco muito com a Luciana Gallo, né, que você conhece também, uma das fundadoras da Amadoria, e a gente sempre fala nos workshops que dentro das organizações a gente repara em algumas circunstâncias que são verdadeiros parquinhos, né? Verdadeiros playgrounds. Então, essa mudança de primeiro eu trabalho o meu desenvolvimento individual e aí eu tenho que ter a coragem para olhar para as minhas más inclinações, para os meus vícios, porque somos seres humanos e todos nós temos raiva, inveja, orgulho, né? Preguiça. Só que você já recebeu alguma entrevista aí de seleção que você já fez com funcionário? Alguém já admitiu isso para você? Falar, não, eu Mais, né? Só tem super-heróis. Trabalhar na segunda-feira de manhã. Só que nós somos dotados desses vícios, dessas más inclinações, e o processo do amadurecer passa por isso. Né? E aí, quando a gente fala de antigas gerações de gestores que ainda estão no poder, trabalhar essa mudança de chave, onde eu saio daquele pedestal, né, Ronaldo? Aquele pedestal que eu mando em tudo, eu que tenho a visão de tudo, eu que decido a sua vida, eu que decido a estratégia, e tirando os outros níveis hierárquicos também dessa zona de conforto, onde eu só recebo, e muitas vezes a gente vê os pactos inconscientes de vingança, né? Falar, tomara que dê errado a decisão dele, tomara que dê errado para eu provar, mas só que eu não falo que eu tô achando que dá errado, né? Às vezes não tenho essa liberdade. Então, é um processo mesmo de amadurecimento que a gente vê dentro das organizações necessário, que no mundo real, na vida real, ainda é muito
cheio de pedregulhos esse caminho, né? Eu que estou lá direto com a Lu, com a Bárbara, né, com o nosso time de facilitadores dentro das organizações e trabalhando autoliderança e diversos níveis de líderes, a gente vê isso, que é o que você falou, a teoria ainda é muito distante da prática, até porque a prática, a vida real, ela tem outros pontos de atenção que nos chamam, né? A gente trabalha muito no mercado de mineração. Eu falo que nada é mais crítico dentro de uma mineração do que uma correia transportadora estourada, entendeu? Cai todo o plano de estratégia, de humanização, de conversa não violenta, cai tudo quando tem uma crise dessas. Então, a gente entender que nós estamos nesse processo de amadurecimento, que as pessoas vão precisar, os líderes, independente do seu nível hierárquico, vão precisar fazer esse dever de casa, mas de primeiramente ter esse olhar mais humanizado de quais são as minhas mazelas, quais são os meus vícios que eu tenho que trabalhar arduamente todos os dias para corrigir, para ser uma pessoa melhor, para ser uma pessoa mais disponível, porque eu falo que nada adianta a gente se encher de títulos acadêmicos e de cursos de qualificação, sendo que eu não sou uma boa pessoa. Não tenho ali valores, virtudes claros que ancoram o meu dia, os meus objetivos, né? Porque senão como que eu vou saber se eu estou sendo bom ou ruim para as pessoas? E para mim mesmo, para minha família, né? Como que eu vou fazer esse paralelo? E aí, Ronaldo, eu acho muito interessante porque eu já tive a oportunidade de te ver em alguns momentos junto com a sua equipe, né? E aí quero lembrar um episódio, né? Quero que você me dê essa liberdade, esperando que você confie plenamente no que eu vou falar, tá? De um episódio que me marcou muito numa entrega que nós estávamos juntos, que nós estávamos numa reunião com todos os líderes da Farmax, acho que tinha mais ou menos 80 líderes, e ao final dessa entrega que eu estava fazendo a condução com a minha parceira de vida, Luciana Galo, que eu falo que a Luciana, ela tá conhecendo mais de mim do que do meu próprio marido, entendeu? Tanto que a gente vive junta. E a gente estava juntos nessa entrega, e no momento final dessa reunião, você fez um call to action para a equipe de líderes, para os 80 líderes que estavam lá, uma chamada para ação para os 80 líderes que estavam lá. Que mediante tudo que a gente tinha vivido naquele dia, você pediu para que cada um, esse foi uma sexta, cada um até segunda-feira te mandasse uma ação de mudança de acordo com aquela circunstância que a gente abordou. E aquilo, eu fiquei muito surpresa positivamente de ver um líder, né? De ver algum representante da autoliderança chamando uma ação accountable mesmo, né? Um accountability aqui na veia, né? Então, me fala de onde que vem isso, assim. Como que você faz? Eu vou até entrar numa pergunta que a Bárbara colocou aqui, de quais são os rituais que você tem com seus reports diretos para fomentar essa postura responsável, accountable e humanizada ao mesmo tempo. Ah, legal, me lembro sim desse dia. Aliás, um beijo para a Bárbara, não conheço pessoalmente, né? Via os posts aí no LinkedIn para a Lu também. Da guarda, tá? A Bárbara então tá bom. da guarda que caiu. Beijo, Bárbara. Aline, para mim, me remete um pouco à minha história de vida, né? E eu acho que o que a gente é no trabalho é muito do que a gente vive, né? A vida inteira, os comportamentos que a gente aprende. Como eu comentei com você, eu sou filho de uma família muito simples, né? Meu pai tem 4ª série de 1º grau de formação acadêmica, minha mãe fez o 2º grau, mas são comerciantes, enfim, trabalharam a vida inteira para nos sustentar. E eu aprendi muito de que a ação, ela inspira, né? Acho que 2 partes dessa história. A primeira é assim, eu sonhava em sair daquela cidade, em ter uma carreira e tal, então fui estudar, né? Me dediquei muito à escola.
E quando eu me formei aqui em Belo Horizonte, eu fui trabalhar em Campinas, né? E aí, para mim, São Paulo era um mundo novo, né? Nunca tinha ido a São Paulo, nunca tinha viajado de avião, tinha 20 e poucos anos de idade. E eu voltei comentando, né, com meus pais, minha mãe, meu pai, falando, nossa, a cidade é enorme, tem isso, tem aquilo, enfim. E a minha mãe me falou assim, nossa, que bom, né? Que bom que você está conhecendo tudo isso, que você está vendo tudo isso, que bom que você se formou, né? Que bacana. Mas de nada adianta, né? Exatamente o que você falou. De nada adianta essa formação acadêmica, esse monte de título, se você voltar aqui, por exemplo, e não cumprimentar as pessoas, né? Se você não olhar nos olhos delas e não reconhecerem as pessoas que fazem parte da sua vida, né? Meu pai brincou, ele fala isso com bastante força. Eu conheço muito analfabeto sábio e muito doutor estúpido, né? Então estava claro para mim o que ia me orientar, né? Desde muito cedo. E aí, falando dos rituais da Bárbara, que a Bárbara perguntou quais os rituais que eu tenho com meus reportes diretos para ensinar um pouco dessa gestão humanizada, né? O primeiro deles é andar, por exemplo, aqui a gente tem uma fábrica, né? Ou também um escritório, andar com as pessoas que são os meus reportes diretos na fábrica. Eu fiz isso aqui, inclusive, no meu processo de seleção, como eu faço em qualquer outro lugar que eu trabalho. Porque, vou dar o exemplo do gerente de manufatura, né? Ele é uma pessoa aqui, por exemplo, que deve ter uns 400 colaboradores no time, né? Eu ando com ele na fábrica e eu faço questão de cumprimentar cada uma das pessoas que cruzam o caminho comigo, ou, por exemplo, quando eu entro na fábrica, eu vou lá na linha, cumprimento, pergunto como tá, né? E faço um esforço muito grande para saber os nomes, né? Eu brinco com eles que, como eles sabem o meu, eu tenho que saber o deles, né? E não é por altruísmo ou por um ato que, olha lá vai o bom pastor, né? Não é essa a ideia. É só a ideia de que, se realmente a gente está no mesmo barco, né? Se realmente é um time só, eu tenho que agradecer aquelas pessoas. Sim. O faturamento que eu consigo no final do mês, no final do dia, o recorde de produção, não fui eu que fiz ali, né? É aquela pessoa que está lá na linha, que acorda muito mais cedo que eu, porque ela, em geral, não vem de carro, ela pega 2, 3 ônibus para chegar, né? Ela chega em casa mais tarde, porque também ela demora mais no mesmo trajeto, tem uma vida difícil, em geral, mais difícil que a minha, enfim, e mesmo assim, ela se dispõe a fazer tanto, né? O mínimo que eu posso fazer é ir lá, saber o nome, agradecer, né? E pedir por favor, se eu tiver que pedir algo, com jeito, com educação, de uma maneira muito simples, né? Porque, assim, de novo, né? É o jeito que a gente aprende em casa. Assim, eu aprendi que eu deveria tratar o outro da maneira como eu gosto de ser tratado, gostaria de ser tratado por ele, né? Independe se é gerente, se é diretor, né? O nome que a função tenha, né? São duas pessoas, dois seres humanos que se relacionam, né? Esse é um dos rituais, que é simples, é andar, né? Porque, assim, não adianta, né? Eu posso ter aqui os 1000 funcionários agora assistindo a nossa conversa. Imagina se eu falo isso e quando eu saio aqui eu não cumprimento ninguém, né? Imagina se eu vou ao refeitório, que é o lugar em que nós almoçamos aqui no nosso restaurante, e não cumprimento a Shirley, que é a pessoa que me entrega lá o prato e o talher, né? Eu não sei o nome dela, eu a vejo todos os dias, né? Não é possível que eu não consiga decorar o nome de uma pessoa que eu vejo todo dia. Eu não vou decorar o dela e vou decorar o do Sr. Antônio, que é o fundador daqui, né? Por quê, né? Então, acho que esses são rituais simples, né? E que transformam em atitude o que você fala, né? Porque eu gosto de uma frase antiga que diz que as atitudes falam tão alto que a gente não consegue ouvir o que a pessoa está falando, né? É isso, né? Você demonstra quem você é, o que você acredita, fazendo, não é falando, né? Um outro ritual que eu acredito muito é o ritual de nós estarmos juntos. Eu me lembro quando eu cheguei aqui, por exemplo, para trabalhar, eles me perguntaram em qual sala que eu queria ficar, né? E eu falei, na sala que tiver todo mundo, né? Eles assustaram, acham um pouco, mas que sala que tem todo mundo? Falaram, não, se não tem ainda, nós vamos fazer, né? Porque as pessoas que trabalham comigo, eu quero que sentem à mesa comigo, né? Eu não quero ter uma sala fechada, né? E eu passei por isso em outros lugares que eu trabalhei. Com Eu chegava e eu... toda decorada. Faz sentido, né, Aline? Porque, assim, imagina, um lugar que eu trabalhei tinha uma sala com um vidro, que depois de uma escada, gente, quem vai vir aqui? É quase um Olimpo, né? Sim. Quem que vai se dispor a sair lá na fábrica, eu era um diretor industrial nessa época, atravessar a fábrica inteira, entrar nesse lugar que é esquisito, porque não é igual o ambiente de fábrica, tem tapete, tem carpete, é mais bonitinho. Aí a pessoa vai ter que subir essa escada, abrir a porta e falar, Ronaldo, posso falar com você? É quase nossa, é quase um sacrifício, né? Ou mais que isso até. E não faz sentido. Eu lidero uma organização, eu quero que as pessoas estejam comigo, né? Não existo sem elas, né?
Então, quanto melhor o acesso, quanto mais acesso, né, mais fácil delas chegarem, menos barreiras tem para transpor, né? Quando eu penso algo, por exemplo, que eu olho para o lado e tenho minha gerente de marketing, nossa, eu tive uma ideia, vamos, o que você acha, né? Imagina se, nossa, eu tenho uma ideia, vou enviar para ela um e-mail. E aí, quando ela puder, ela vem à minha sala, né? Parece simples também, mas é um outro ritual que eu acho importantíssimo. A gente fica, por exemplo, de novo, falando dos exemplos das minhas filhas, para mim eles são fortes, né? A minha filha, com 10 anos, claro, tem uma estatura menor. Se eu falar com ela, olha que eu não sou muito alto, mas com 1,75 m de altura olhando para baixo, não precisa estudar muito para entender, né, que tem uma opressão na fala, né? Eu preciso estar na mesma altura dos olhos dela para conversar, principalmente se a conversa for difícil. Aqui é a mesma coisa. Se eu me colocar numa sala diferente, subir num palco, né, eu não estou na mesma altura que eles. Eu preciso sentar à mesma mesa, né? Um outro ritual por exemplo, aqui a gente tinha um escritório que precisava de reforma, né? Mas eu falei, gente, nós não vamos começar as reformas que nós precisamos pelo escritório, né? A gente já foi ao vestiário da fábrica, né? O vestiário está terrível, né? A gente começa lá, né? A gente começa no restaurante, que é uma área que todo mundo usa. Depois nós vamos chegar aqui. A gente chegou aqui 2 anos depois. Mas e não é para mostrar que é bonitinho, é porque é assim, em 1.000 pessoas, tem 400, 500 na fábrica. Por que não atendê-las antes do que as 80 que tem aqui no escritório? Ronaldo, me permita só te interromper um minuto, porque eu fico assim, percebendo que as pessoas gastam muito tempo querendo ideias mirabolantes, fazer coisas nababescas, sendo que a solução que provavelmente vai causar um impacto mais positivo é a que parte do simples, é a que parte desse olhar do bem-estar individual que impacta o coletivo, né? Olha que bonito isso que você falou. Tá, precisa reformar o escritório, mas tá, como é que tá o vestiário? Como é que tá o banheiro que os nossos colaboradores utilizam? É um ambiente agradável? É um ambiente que proporciona eles terem uso digno para o trabalho, né? Que é tão importante para movimentar toda essa engrenagem aqui na qual nós fazemos parte. Então, é muito valioso esse olhar, e eu acho que isso já serve de lição para os líderes que estão aqui, de parem de olhar para o complexo. Nós já vivemos num mundo muito complexo, entendeu? Então, eu acho que trabalhar esse silenciamento de olhar para aí, vamos dar um passo para trás, olhar que nos detalhes, no simples, né? Como é que está as instalações dos nossos colaboradores. Eu aprendi muito isso quando eu comecei a estudar e tive a oportunidade de trabalhar com projetos de inclusão de pessoas com deficiência. Uma das líderes que me ensinou muito nesse processo, ela falava assim: primeira coisa que a gente tem que garantir para todas as pessoas, Aline, independente se tem deficiência ou não, é acesso. É acesso. E a acessibilidade não é só acessibilidade física, né? Não é só acessibilidade física. Essa acessibilidade de contato, de convívio, né? Você falou muito disso, contato e convívio. Né? Os seus rituais, eles rodam em contato e convívio, né? Então, isso é muito rico. Nós já recebemos algumas perguntas aqui que eu quero te fazer. Vamos lá. Estava dando umas perguntas já bem elaboradas, mas eu quero tocar num ponto que norteou a sua fala, e também, né, de algumas reflexões que nós já trouxemos aqui, é a questão do ego e da vaidade dos líderes. Né? Eu passei, sabe, Ronaldo, 21 anos da minha experiência profissional. Eu trabalho há 26, porque eu comecei a trabalhar muito nova, né? Eu trabalho desde os 15 anos de idade em empresas. E fiquei 21 anos trabalhando no mundo, universo corporativo, em diversas organizações também, nacionais, multinacionais. E uma coisa que me chama a atenção é que quanto mais a gente vai ascendendo na carreira, mais privilégios, acessos, suportes, regalias, mimos a gente vai ganhando, né? Porque, perceba,
para quem muitas vezes você vai ganhando ali, vai crescendo nessa escala hierárquica, é só você instalar o dedo, já aparece ali o relatório que você precisa, já vocês têm uma mesa sempre posta para uma reunião, uma água ali sempre fresquinha, um café, né? Reservas de hotéis, de passagens, acesso a congressos, acesso a reuniões muitas vezes governamentais, dependendo do público de interesse da empresa, né? A prefeitos, a cargos importantes, a outros executivos. E isso tudo, de novo, a questão do autoconhecimento. Se eu não tenho uma personalidade amadurecida e fortalecida, eu caio nesses encantos. E a minha vaidade, o meu ego fica desequilibrado. Eu não sei se você percebe isso, tá? Mas isso para mim é muito claro. E isso é um dos fatores que eu vejo que descola, distancia as pessoas dos quadros de liderança, de autoliderança. E talvez por isso, por essa miopia que se instala, essa miopia egóica, se a gente pode chamar assim, é que não deixa que vários CEOs, diretores, vice-presidentes levem para suas pautas o desenvolvimento humano. Levem para suas pautas autoconhecimento para o seu desenvolver, né, fomentar o autoconhecimento para os seus colaboradores. Mas porque isso vai perpassar por eles, não precisa nem a gente pensar numa trilha estruturada, né, num programa de desenvolvimento. Se for isso, melhor ainda, chamem a amadoria que nós estamos lá para isso, para ajudar nisso, inclusive a diagnosticar isso. Mas você percebe essa questão de como que um ego descalibrado, uma vaidade exacerbada, vai criando esse distanciamento e não deixa a autoliderança falar desses assuntos relacionados ao desenvolvimento humano? Percebo claramente, Aline, é um ponto super importante, né? Eu acho que seria hipocrisia minha até falar que não acontece ou que acontece pouco, né? Eu acho que é, os líderes, eles vão ascendendo na carreira, tal como você falou, né? E esses símbolos reforçam o status, né? E, claro, aí depende também, alguns mais, outros menos, mas eles se alimentam até desse status e cada vez mais, como você disse, se distanciam das pessoas. Eu acho que aqui tem muitos líderes, né, que estão participando conosco. O convite que eu faço a cada um de nós, e aí eu me incluo, é a primeira pessoa do plural, né, é a gente não se esquecer de quem a gente é efetivamente, né? Porque, assim, eu tenho 45 anos, completo amanhã, e eu já trabalhei aí 23 anos no mundo corporativo, eu já aprendi que o ciclo profissional ele se encerra, sabe? E aí qualquer um de nós que já viu isso acontecer, né? É um momento muito duro para quem passou a ser só a cadeira que ocupa, né? Nossa, quantas vezes eu vi presidentes de companhia, ou vice-presidentes que, com o percorrer, claro, da carreira, ficaram mais velhos, né? E eu olhava para aquela pessoa e aquela pessoa não mencionava nada de família, nada de uma atividade de lazer ou de literatura, o que quer que fosse, né? Só trabalho, trabalho, trabalho. E talvez para ele tivesse nos impressionando, mas eu que era um jovem talento ficava preocupado, meu Deus, será que eu vou ficar assim, né? Será que é esse o meu futuro, né? Que medo! Porque, pô, sinceramente não quero, né? Que medo, né? Porque imagina você Não voltar. foi isso que eu aprendi com meu pai, com minha mãe. Exatamente, Aline. E assim, e aí, claro, cada um dá o valor claro, aos seus pilares de vida e tal, né? Mas eu voltar para minha casa, por exemplo, não saber qual que é o nome da melhor amiga da minha filha, por exemplo, né? E ser chamado pela aeromoça pelo nome, como eu já fui, né? Parece exagero, mas não é, porque eu viajava muito, né? E aí você vai ganhando aqueles cartõezinhos brilhantes de fidelidade e a pessoa começa a te chamar pelo nome, né? Eu falei, gente, esse equilíbrio não tá ok, né? Tem algo errado aqui, né? Mas, sinceramente, eu acho que é uma autorreflexão, viu, Aline? Porque é muito fácil criticar o outro, né? Mas é muito difícil decidir pelo seu não privilégio. Sim. Então, eu não sei, aí cada empresa aqui tem uma realidade, mas, por exemplo, se te é concedida uma vaga para você estacionar na sombra, né, num lugar privilegiado, você abrir mão disso e ir parar no sol, se é no sol que todo mundo para, é mais difícil. Se Sim. na sua sala tem ar-condicionado, persiana e tal, mas na sala da produção é um calor danado, né?
Não é fácil, sabe? Mas, sinceramente, para mim, passa por aí a mudança. Exato. Porque se a mudança estiver só no outro, por mais óbvio que seja, por mais vezes que a gente já viu, não vai acontecer nunca, né? A mudança, ela começa da gente, né? E ainda mais nós que somos líderes, nós inspiramos os outros a mudar, né? A Bárbara falou de rituais, só para falar mais um, viu, Bárbara? Um outro ritual que eu tenho aqui que eu acho que vale a pena é compartilhar medo, insegurança, né? Quando a gente, semana passada eu estava aqui, né? Eu falei, gente, no início da pandemia, morria de medo, né? Morria de todos os medos. Tinha medo de eu morrer, dos meus pais morrerem, que são mais velhos, de alguns dos nossos funcionários passar por isso, do negócio parar de vender tudo e a gente, sei lá, ter que mandar um monte de gente embora, fechar o negócio, né? Se eu não falo isso para eles, tem uma frase do Fernando Pessoa que eu adoro, que é assim, a humanidade ela é imperfeita. Então, tentar ser perfeito só repulsa o outro, né? Para com isso, né? Fala dos seus medos, fala da sua segurança. Se alguém, minha mãe, que eu sempre, quando eu mudo, eu passo lá e falo, ei, mãe, estou mudando e tal. Fala, você tem certeza que você vai mudar de empresa, de cidade? Eu falo, claro que eu não tenho certeza, mas estou morrendo de medo. O frio na barriga é enorme. Mãe, me dá um abraço aqui para me dá colo, né? Porque é assim, né? É assim que eu acho que você conecta e que você transforma. Mas muito importante, voltando à pergunta, né? Passar por nós, né? A demonstração de que nós não somos só essa cadeira, eu não quero todos esses privilégios, né? Que alguns fazem sentido também, viu? Não vou ter, se tem alguma coisa, por exemplo, uma reunião, né? Chegar naquela reunião, se é uma reunião estratégica para a companhia e ter naquele horário todo mundo lá pontualmente, eu sei que é quase um privilégio que se a gente chega pontualmente, todo mundo chega, né? Exato. Mas é importante para a companhia, né? Mas eu acho que tem muitos símbolos que são só em função de status, que não fazem bem para a organização, fazem bem só para o ego, e eu acho que a nossa geração pode transformar, pode mudar, mas começa da gente. Maravilha, maravilha, Ronaldo, maravilha. É interessante que quando a conversa tá boa, o tempo flui, né? A gente perde essa dimensão de tempo e espaço, e nós já estamos de 1 hora de conversa, e aí eu queria partir para algumas já colocações aqui do chat, para a gente prestigiar o pessoal que está participando. Aqui, a Janaína está te dando um feedback, ela fala, a Janaína Queiroz falando assim, uma das coisas que aprendi com você é valorizar todos os colaboradores da empresa, principalmente os colegas que trabalham nas linhas de produção. Pergunto se estão bem e geralmente agradeço a eles pelas atividades. Que linda postura, Janaína. Isso se chama honra, isso se chama honrar. Honrar, é isso que o Ronaldo falou, né? Muitas vezes pessoas que estão há vários anos, chegaram antes de você, que percorreram um caminho muito mais difícil que o seu e elas tornam o seu caminho mais leve. Né? Por causa dela, o caminho é um pouquinho mais leve. Maravilha. Lindo mesmo. Beijo, Janaína. E o Guilherme fala aqui, Ronaldo, na sua percepção, qual é o primeiro passo para começar uma transformação cultural de uma empresa que ainda está totalmente atrelada ao modelo de comando e controle? É super difícil, né? Ótima pergunta. Não, a gente quer a fórmula mágica. Eu acho que, assim, depende se essa liderança ela está em momento de transição, né? Se ela vai sair e entrar outra, é um ótimo momento. Se não é o caso, se eles ficam lá, por exemplo, se eles são da família, aqui na sala eu tenho pessoas da família, então eu fico super tranquilo para falar, porque os familiares, numa empresa familiar, eles vão ficar, né? Aí eu acho que tem que passar por um choque de realidade, que eu chamo. Eu acho que a realidade ela tem um poder transformacional incrível. Então, vou te dar um exemplo, tá? Do que a gente viveu aqui. A gente começou a identificar problemas que a gente não sabia. Eles foram surpresas para nós, né? E aí, em vez de esconder o problema e falar, nossa, quando eu resolver eu mostro, eu comecei a trazer todos. Falei, tem problema nessa área, tem problema nessa área, tem problema nessa área. E não é por mal, essas pessoas não estão mal intencionadas. É porque o nosso sistema de gestão, comando e controle, ele depende de poucas pessoas. E aí não é humano essas pessoas conseguirem perceber tudo o que está acontecendo numa companhia que faz mais de 200 milhões de unidades, que vende para todos os estados do Brasil. É um modelo que não funciona. Então, encarar essa realidade, eu acho que gera uma força que leva à mudança, né? Porque você fala, olha, desse jeito, nós vamos continuar tendo esse monte de surpresa, nós vamos continuar sendo incapazes de identificar esses problemas antes deles impactarem alguém. É a hora da mudança, né? Então, acho que eu li um dia desses um livro, eu amo ler, então já não sei mais qual livro que é, mas que falava de o impacto que tem a realidade
para gerar essa mudança, né? Essa percepção da necessidade de mudança. E eu acho que essa é uma boa dica, viu? Eu tenho certeza que você tem algum problema aí. Então, pegue esses problemas, se possível os maiores, né? E traga eles para a mesa, mostrando que eles são consequência de um sistema de gestão, não da pessoa, né? Buscar culpado é o pior que a organização pode fazer. Então, conceitualmente, né, esse sistema de gestão ele leva a essas vulnerabilidades e você consegue resolver esses problemas mudando o jeito de gerir. Acho que é uma boa maneira de convencer quem precisa mudar. Maravilha. Isso está me lembrando a fala, né, da partilha que a gente teve na dia 31, que a Luciana conduziu com os meninos da peixaria, que é um grupo de homens que fala de masculinidades dentro e fora das empresas. E não é só do homem e da mulher, é desse arquétipo mesmo das forças masculinas e femininas que estão em todas as relações. E ele falou justamente essa questão, é de provocar as conversas. Provoque as conversas. Né? Não tenha medo de ter as conversas difíceis, né, Ronaldo? Não tenha medo de trazer os problemas para a mesa, porque assim como em todos os aspectos da vida, a gente só consegue resolver aquilo que a gente vê. Se eu fico só colocando debaixo do tapete, porque ele não vai gostar do jeito que eu falo, porque isso não vai afetar a vaidade da pessoa. Nós precisamos ajudar uns aos outros a sair desse olhar autorreferente, dodóizinho, que tudo eu vou levar para o pessoal. Né? Enquanto a gente fica preso nessa rodinha do hamster, infelizmente ninguém cresce. E aí a gente continua fortalecendo ciclos de reclamação. Então, bem, bem valioso aí essa orientação. Acho que conversas difíceis são ótimas oportunidades, das melhores, né, para se promover a mudança. Então, acho que elas devem ser encaradas como oportunidades, né? E, claro, com preparação, num tom adequado, tê-las é fundamental. Isso, maravilhoso. Aí eu vou trazer aqui a contribuição da Luciana Galo, que ela fala assim: grande parte dos líderes ainda não entendeu que ao sentarem nessa cadeira, a prioridade passa a ser o desenvolvimento dos seus liderados e a sua principal contribuição passa a ser a mentorar e a orientar essas pessoas. Sinto que ainda permanecem e gastam mais tempo na entrega das suas habilidades técnicas, por várias razões, entre elas porque a inteligência interpessoal ainda é um gap na nossa educação, dentro das universidades e nos cursos técnicos. E aí ela pergunta: você pode nos dar uma dica para esses líderes, mais gestores do que líderes, de que pequeno passo eles podem dar para começar a virar a chave? De sair do papel de gestor para o papel de mentor. Ótimo, obrigado pela pergunta, Lu. Eu concordo totalmente, né? E acho que aí tem um mecanismo de defesa também, viu? Porque a partir do momento que eu começo a desenvolver o meu time, né, e passo para eles algumas responsabilidades, acho que ainda tem muitos gestores, é uma pena, com medo de perder relevância ao fazer isso. Enquanto, por exemplo, se alguém tem um problema, conversa comigo e aí eu resolvo, é como se eu reforçasse a importância que eu tenho, o papel que eu tenho na solução de problemas. Quando eu desenvolvo aquela pessoa para que ela resolva, né? Quem se sente inseguro fala: nossa, se ela vai resolver esse problema, e eu nessa história, né? A dica que eu tenho é começar do menor, né? Então, assim, a famosa matriz do urgente e do importante, né? Se você conseguir classificar, né? Eu costumo brincar aqui que o importante para mim é o que vai impactar a minha vida daqui a 5 anos, né? A vida da organização, né? O urgente, é claro, é algo que eu preciso fazer agora, senão o impacto é grande, mas ele é curto, ele vai acontecer agora. Se nessa matriz tem coisas importantes, por exemplo, para eu fazer, que não são urgentes, né, que podem tomar tempo, eu posso começar a delegar. É importantíssimo delegar com responsabilidade, porque aquela pessoa, ela não pode, eu não posso arremessar algo para ela, né? Eu preciso prepará-la. Então, assim, vou dar um exemplo simples aqui que eu acho que é melhor. Eu tenho aqui as reuniões do conselho administrativo, né? Eu reporto ao conselho. Eu poderia apresentar todos os resultados, mostrar todos os projetos, claro, mas não vou desenvolver ninguém fazendo isso, né? Então, eu levo sempre a pessoa responsável da área para apresentar para o conselho. Mas antes, claro, eu converso com essa pessoa. Eu ajudo, vou dar um exemplo, tá? Eu levei a nossa gerente de marketing para falar da maior campanha que a gente tem esse ano para fazer.
Ela é um jovem talento, né? Tem 30 e poucos anos de idade, nunca tinha ido apresentar algo para o conselho. E aí eu comecei a conversar. Falei, olha, a primeira coisa numa reunião com um time sênior assim é entender quem é quem. Mapeamento de stakeholders. Lá a gente tem um fundador com enorme experiência, conhece os números com detalhes, o tipo de pergunta que provavelmente ele faz em relação a isso, isso, isso. Lá a gente tem uma cadeira externa ocupada por um presidente de uma multinacional, né, que não tem um histórico aqui da companhia, mas tem uma visão conceitual ampla, viveu bastante. O tipo de pergunta que a gente imagina dele é isso, 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 né? E aí, ensinar mapeamento de stakeholders é algo importante, né? Sabendo disso, e aí, claro, eu não vou responder o que você acha que eles podem perguntar em relação a essa campanha, né? Ah, acho isso, isso, isso. Então tá bom, prepara a apresentação, vamos responder isso. Só que a gente faz uma apresentação entre nós primeiro. Essa Sim. audiência aqui de pares, ela é uma audiência mais segura, mais confortável. Faça a apresentação aqui e a gente vai fazer as nossas perguntas, as perguntas que a gente imagina que eles vão fazer. A gente treina aqui, te prepara, faz uma outra rodada e aí nós vamos para lá. Então, é uma exposição, claro, né, uma gerente sendo exposta ao conselho, mas é uma exposição gradual e controlada. E eu vou com ela. Né? Eu também já vi chefe, né, não líder, que vai, aí na apresentação tem uma pergunta difícil, fala, ela não pensou nisso. Não, joga na fogueira, né? Literalmente. Exato, exatamente. Mas essa responsabilidade de tudo que está aqui, ela é minha também. Né? Então, vocês não pensaram nisso? Ok, nós não pensamos, né? Ótimo ponto, obrigado. A gente vai pensar e volta na próxima. Fazer isso de maneira gradual e responsável, eu acho ótimo. E acho até, de novo, pensando na organização, é responsabilidade, né, do líder preparar sucessores, desenvolver o time, né? Então, e eu falo aqui com o fundador, parte da minha responsabilidade é preparar alguém para ficar no meu lugar. Mas, de novo, isso passa pelo indivíduo. Imagina se eu tenho a preocupação de que eu só sou empregável aqui, de Isso. que se eu não ocupar essa cadeira, eu estou perdido, né? Aí eu vou começar a proteger a cadeira, ninguém chega perto daqui, eu vou em curso e não compartilho o que eu aprendi no curso, porque se eu sei mais, eu protejo minha cadeira, enfim. Eu confesso que eu fico chocado quando eu me deparo com profissionais assim, eu pensei que eles tivessem sido extintos lá no passado longínquo, mas não, né? Eles ainda existem, mas eles precisam ser combatidos. Ou eles se desenvolvem, ou se a gente tiver como, tira de perto de você, né? Porque eles são nocivos, né? Fazem muito mal para a organização. Essas são dicas pequenas aí, viu, Lu? Espero gerar algum insight. Mas valiosíssimas, valiosíssimas. E, de novo, reforça, né, o poder da referência, né? O poder da referência e de chamar para si essa responsabilidade de ajudar, de apoiar o outro, a ele mostrar o que ele é melhor, o que ele sabe fazer bem, dar aquele gatilho de incentivo para que a pessoa você sabe do potencial dela. Né? Eu acho que acredito que a valorização e a retenção dos potenciais das empresas passa por esse olhar, né? Esse olhar de compartilhamento, esse olhar de olha, nós estamos juntos, nós estamos no mesmo barco. Uma coisa que eu sempre fiquei me perguntando, sabe, Ronaldo, por que pessoas que são contratadas sob o mesmo CNPJ, parece que tem alguém que está com o microfone aberto. Deixa eu ver, acho que agora deu. Eu sempre ficava me questionando por como que pessoas que estão trabalhando, né, para a mesma empresa ficam nessa briga, nessa guerra de vaidades. E aí a gente sabe que isso perpassa pela formação, pela educação, pelo caráter, pelos valores individuais, mas que se eu tenho esse olhar de sempre querer melhorar para fazer bem para mim e para o outro, é um belo caminho de formação. E entender que conhecimento, gente, conhecimentos e bens materiais, a gente ele não gasta quanto mais a gente compartilha. Não fica gasto. O talento e habilidades, eles não são gastos quanto mais eu compartilho. Muito pelo contrário, eu acho que essa crise que as pessoas tanto falam de propósito, sabe, Ronaldo, que eu brinco, né? Lu, eu, Bárbara, nas nossas reuniões de produção, a gente fica buscando a origem das palavras para ajudar as pessoas a alimentarem melhor o imaginário, para desmistificar essas palavras também que vêm. Todo mundo quer um trabalho com mais propósito,
Mas, poxa, propósito em essência é se colocar adiante. É se colocar adiante do que está exposto. Então, se eu quero uma vida com mais propósito, então compartilhe mais, faça mais, resolva mais problemas, se coloque ali adiante do que realmente precisa, chama a sua atenção e precisa ser resolvido. Né? É isso que realmente inspira as pessoas. Se a gente for olhar líderes que a gente admira, a gente vai encontrar essas atitudes, essas referências neles, né? Mas, excelente. Vamos seguir, tem mais pergunta. A gente já vai partindo, tá, Ronaldo? Até para te orientar aí no tempo, eu sei que seu tempo também é bem cronometrado. A gente já está partindo para a etapa final da nossa conversa, Imagina, tá? tranquilo, tá bom. O Andrei, ele fala assim, é possível traçar um paralelo entre o perfil de liderança no Brasil e no exterior? E aí, como você teve essa experiência aí no exterior, conta um pouquinho para a gente do que você percebeu, Ronaldo. Eu acho que o perfil de liderança ele existe bastante em função do perfil cultural, né, de cada país. Na minha experiência, pelo menos, eu tive contato com vários países, mas eu vivi no Brasil, claro, e mesmo no Brasil, nesse país continental, né? Eu morei, por exemplo, em Curitiba, uma cultura, São Paulo, outra cultura, Minas, outra, Recife, completamente diferente, né? Então tem muito a função cultural da região. Mas depois eu vivi no México, nos Estados Unidos, que é Nova York, também é uma cultura específica, diferente do restante do país. Depois Inglaterra e Suíça. Eu acho que as lideranças elas sofrem uma forte influência cultural. Minha sugestão, pelo menos, baseado no que eu vivi, Andrei, é você, antes de trazer a sua malinha, né, de gestão, de como eu sou líder, circular um pouco, ouvir um pouco e entender qual que é a cultura ali implementada. Seja da liderança, mas seja principalmente do time, né? Essa tal cultura organizacional que a gente não vê em PowerPoint nenhum, né? A Aline comentou logo no início, ela é o jeito que as coisas vão acontecer. Você, querendo ou não, né? É assim que pelo menos até ali aconteceu. É muito importante, se eu estivesse digitando, né? Como essa nova geração, colocaria muitos usos aí nesse muito. É muito importante fazer um diagnóstico de cultura organizacional antes de você trazer a sua mala de como eu sou como gestor. E como que eu acredito que é importante fazer isso? Conversando, circulando, ouvindo muito mais do que falando, né? Quando eu brinquei aqui com o café que eu fiz com as pessoas, era para isso, para ouvi-las, né? Ouvir as histórias. Sabe aquela história que parece que não tem nada de relevante ali? Tem muito. Porque a história de, aconteceu 10 anos atrás, aconteceu há 5, se entende como que as coisas aconteciam, né? E fora daqui, né? Falando do exterior, era assim, por exemplo, Estados Unidos, né? Tem, claro, o estereótipo de, as relações são mais frias, né? Elas são, mas sabe que eu aprendi, pelo menos a minha percepção, gente é gente, viu, em qualquer lugar. Então, eu desconheço, por exemplo, nessas minhas andanças, eu estudei, por exemplo, eu fiz o módulo internacional do meu mestrado em Xangai, né, na China. Claro, outra cultura completamente diferente, a formação laica deles, né, de não crer em Deus aí, difere muito do que a gente aprende no Ocidente e tal, mas desconheço uma cultura que as pessoas não gostem de ser respeitadas, não gostem de ser tratadas bem, não gostem de você deixá-las falar para depois você complementar, né? Então, esses traços, eles são, para mim, pelo menos, eles independem da cultura, né? Agora, claro, é importante entender a cultura para que a sua fala, o seu jeito de ser, se conecte com aquele time. Então, por exemplo, tá? Aí, só para fechar o ponto. O México, extremamente passional, né? Brasileiros, nordestinos até, eu acho, né? Mais passionais ainda do que a gente é em São Paulo. Extremamente passionais. Se eu chego lá com um discurso de que, pessoal, hoje a nossa eficiência é 60%, precisamos buscar 80%, não vou engajar ninguém, né? Meu discurso lá era assim, gente, estou aqui para aprender a cultura mexicana, sou apaixonado pelo jeito que vocês são, e eu sei que vocês sofrem, como eu sofro sendo brasileiro, preconceito de ser indisciplinado, de não ser capaz de exportar para os Estados Unidos, de ter um padrão de qualidade menor e tal. Vamos transformar essa realidade, vamos mostrar para esse povo, né, do que a gente é capaz, como mexicano, como brasileiro, como latino-americano. Esse é um discurso passional, né? E Mas mexe que com o lá, frio das pessoas, né? exatamente, funciona muito melhor, né, para a cultura mexicana do que se eu falar a mesma coisa em Nova York, né? A cultura em Nova York é resultado, as pessoas estão lá por um tempo, quase que ninguém nasce em Nova York, as pessoas vão, trabalham, saem, né, e vão para outros lugares. Então lá é resultado. Lá é, olha, a nossa companhia hoje é a terceira do mercado,
nós vamos buscar a primeira posição, para isso a gente tem esse plano, vamos, né? Vamos lá. E aí cada um, claro, leva o seu sonho, conecta nesse sonho maior, mas é um sonho de crescimento profissional, de resultado. Acho que é importante entender a cultura de cada lugar para que a sua linguagem se conecte com eles, né? Mas com premissas que valem, que são universais, respeito, empatia, e aí vai. Sim, nada é mais valoroso do que essa conexão humana, né? Independente de raça, cor, credo, opção sexual. Eu sempre acho, não é que eu acho estranho, eu acho o movimento muito válido, muito digno, né? E linkando com o que você está falando dessa questão do respeito, independente de qual cultura, quando as empresas fazem seus programas de diversidade, eu falo, gente, programa de diversidade, talvez uma visão simplista minha, é respeitar todas as pessoas do jeito que elas são. Isso, para mim, acaba com o problema de diversidade. Se eu abarco todo mundo, incluo todo mundo, não excluo nada nem ninguém, acaba o problema de diversidade. Né? De não saber lidar com a diversidade. Eu saber lidar com pessoas, respeitando as pessoas ali, no seu íntegro, no seu inteiro, com tudo que vem dentro. E é lógico que vai ter processos de ajustes, vai ter processos de esse aculturamento, porque eu também tenho que perceber, né? A empresa acredita em mim, mas eu acredito na empresa. Né? Eu sempre brinco que contrato de experiência vale para as duas partes, né? Vale tanto para o empregado quanto para o empregador. Né? Você está testando aquele novo talento, mas ele também está te testando para ver se dá match, né? Se tem liga. E é importante fazer essa avaliação, porque senão a gente fica caindo em ciladas, né? Fica caindo muita ilusão. Eu vejo hoje a gente muito preso em discursos, em modinhas, em questões que não são aplicáveis na vida real. Vamos pôr o pezinho na realidade? Porque às vezes a realidade às vezes é eu melhorar o banheiro da minha organização. É eu falar bom dia para as pessoas e elas se sentirem incluídas, elas se sentirem vistas. Isso já muda totalmente a vitalidade mesmo, né? A energia de um time. E aí, finalizando, nós estamos chegando nos nossos momentos finais. Eu vou trazer mais uma pergunta aqui, tá? Vou ler uma partilha da Ângela, que ela fala, que ela está falando aqui para a Lu, mas eu acho importante compartilhar com o grupo, né? Ela falou, Luciana falou sobre o ponto fraco de formação emocional nas instituições de ensino, que concordo, sem dúvida. E lembrei de um episódio na sala de aula da faculdade, onde questionei um professor sobre a sua forma de condução na preparação da turma, que era deficitária e provocou muita insatisfação pela turma. Ao que ele afirmou em alto e bom som, numa sala de pouco mais de 30 alunos: não tenho interesse em compartilhar o meu conhecimento com futuros concorrentes. Poxa, você escutar isso de um professor, eu acho que eu estaria muito fortemente tendenciosa a sair dessa sala de aula. Mas vamos lá. Isso foi escandalizador e extremamente marcante como lição que não deve ser repetida. Ainda há muitos professores que têm esse pensamento torpe. E aí eu falo professores acadêmicos, né, e professores profissionais. Na seleção desses formadores também é preciso atentar para essa liderança, essa mentoria. E aí o Marcos traz uma pergunta para você, Ronaldo. Ele fala assim: Ronaldo, é um prazer estar contigo nesse bate-papo. Sou um dos seus seguidores no LinkedIn e fã profissional diante do exemplo de um CEO tão jovem com empatia única. Morador da cidade de Itaúna, tenho a Farmax como uma empresa referência em nossa região e imagino quão satisfeitos são os seus colaboradores por estarem sob a sua gestão. Gostaria de saber se seu mindset sobre a sinergia de talentos de outras áreas de aplicação, no meu exemplo automotivo, desempenhando funções de liderança com aplicação de ferramentas e trocas de experiências para colaborar com o crescimento de retomada, com o crescimento de uma renomada empresa como a Farmax.
Eu acho que ele está falando dessa questão desse intercâmbio de vivências, experiências, saberes e conhecimento entre organizações, né? Desde já agradeço a oportunidade e parabenizo pelo seu aniversário. Obrigado, Marcos. Sou jovem, amanhã eu vou ficar um pouquinho menos, né? Mas o espírito continua jovem, Marcos. Obrigado pelo. De vez em quando, se você conhecer alguém aqui, liga para eles, Marcos. Esse meu discurso seria vazio se a perspectiva deles não for a mesma. Então, eu espero realmente que eles estejam felizes aí com o que a gente tem feito juntos. Eu acredito muito na sinergia, né? A Aline falou agora há pouco de diversidade e tinha falado antes, né, Aline, da preocupação de cada um de nós líderes de tomar o cuidado com os nossos preconceitos e formação. Eu acho que a diversidade ela é uma ótima arma para combate a preconceito, né? Não só do jeito que ela é estereotipada, mas o fato de que múltiplas perspectivas fazem com que a gente consiga tirar modelos pré-constituídos, né, mentais, e fazer escolhas melhores, né? O Marcos falando aí de trabalho em times diferentes, indústrias diferentes, eu vou dar um exemplo aqui que a gente tem feito, que eu acho que tem dado bastante resultado. Os nossos processos de seleção agora, eles são feitos, vou falar, por exemplo, eu fiz um processo de seleção de diretor de operações, uma vaga que reporta para mim, né? Talvez nos idos de 1980 ou em algumas empresas até hoje, eu faria o processo de seleção juntamente com o RH, né, e escolheria a pessoa que reporta para mim. Mas, na minha experiência, eu via que, em geral, a rejeição que acontece para a função não é de quem escolheu, é de quem não participou do processo de seleção. Em geral, o time ou os pares, né? Então, aqui o que a gente fez, e tomando cuidado, claro, para não virar um exército de pessoas, né, uma multidão, eu convidei, né, pessoas que formam, por exemplo, 2 gerentes do time do diretor de operações, um diretor que seria par, além, claro, do RH e eu, e a gente fez um grupo de pessoas, 4, 5 pessoas, para que a gente conhecesse essa pessoa de múltiplas perspectivas, né? Porque eu tenho, claro, a minha perspectiva do que eu penso para a estratégia da organização e como que essa pessoa faz esse papel. Mas o gerente de produção tem a perspectiva de, nossa, esse cara vai andar comigo na fábrica e se ele não conecta com ninguém, se ele não tem engajamento humano nenhum, como é que ele vai liderar 400, 500 pessoas, né? E o par, que é o diretor comercial, por exemplo, que vende, que fala, nossa, se essa pessoa só fala de manufatura, não tem a menor empatia com eu que fico vendendo, como é que ele vai me ajudar nessa missão da companhia, que é cuidar das pessoas através dos produtos vendidos, né? Então, são múltiplas perspectivas. E só é possível realmente se são diferentes pessoas compondo o mesmo time, né? Vale no processo de seleção, vale nos nossos projetos de inovação, por exemplo. Eu falo aqui, é sério, né? Para mim, o luto pela equidade dos gêneros aqui, de ter mais liderança feminina, principalmente porque a sociedade ela é assim, né? A sociedade tem 50%, né? E no nosso negócio, eu vendo para consumidoras, né? Poucos homens compram removedor de esmalte, né? Como que eu tenho aqui, por exemplo, no meu time de P&D, né? De R&D, de pesquisa e desenvolvimento, homens pesquisando o produto que eles não usam? É básico isso, né? Como que eu vou falar com uma linguagem com a consumidora se eu tenho aqui um gerente, por exemplo, alguém que lidera a pesquisa, se ele nunca usou o produto na vida, né? Então, não é... E aí eu acho que tem um ponto, Aline, que é importante... Uma fez uma pergunta aqui sobre o RH, acho que foi a Bárbara, qual que é o papel do RH em trazer, né, essa gestão mais humanizada? Essa é a pergunta que não quer calar, viu? Eu acho que é um exercício de empatia, sabe? Que vale, por exemplo, quando a gente começou a ouvir o discurso de sustentabilidade, e que eu acho que realmente ganhou força, quando deixou de ser sustentabilidade só pelo planeta e passou a ser nos 3 P's, né? De planeta, pessoas e profit, né? De lucro. Então, sustentabilidade organizacional, né? Quando esse discurso ele tem a empatia de também qual que é o impacto disso para a organização, qual que é o impacto disso para a empresa, eu acho que ele ganha mais aderência, sabe? Se a gente faz um discurso, e aí eu me coloco no papel de gestor, né? Se eu venho aqui, por exemplo, para os fundadores, para a família acionista e falo assim, olha, a gente precisa tratar bem as pessoas porque elas merecem, ótimo, que bom, né? Mas isso pode também ser o discurso de uma fundação filantrópica, né? Sim. Aqui precisa ser, olha, nós vamos tratar bem porque elas merecem sim, a gente quer que elas sejam felizes e a gente acredita que isso também traga bons negócios. A gente acredita que isso dê boa reputação para a companhia, é uma companhia de mercado consumidor. Quando a consumidora sabe lá na frente que a gente doou álcool líquido para hospitais, para maternidade, porque a gente preocupa genuinamente com as pessoas, pode ser que essa consumidora fale, nossa, que legal, tem uma companhia assim, eu vou optar por ela.
e não por outra que não tem a mesma preocupação, e isso traz bons negócios, né? Então, se a gente consegue fazer essa gestão humanizada, gerando bons negócios, eu acho que esse discurso ganha mais aderência no mundo corporativo, né? Se ele for um discurso de só humanizado pelo humanizado, eu acho que a gente tem um risco de ser algo distoante, sabe? Ou desconectado um pouco da realidade que você tão bem disse, Aline, né? E que ela é próxima, ela a gente vive todo dia, né? Ela é soberana, é ela que manda, né? A realidade é soberana, não tem como a gente querer enganá-la. E finalizando assim, fazendo um complemento do que você falou, para mim, gestão humanizada e essa sustentabilidade, esse crescimento financeiro, eles não estão separados, né? Para mim, ele é totalmente integral, porque, primeiro, eu só diminuo, seja pobreza, desigualdade ou qualquer questão em termos socioeconômicos, com geração de riqueza. Então, nós precisamos, sim, gerar riqueza. E de novo, olhando, trazendo essa visão sistêmica, ampla, é riqueza em todos os sentidos. É que as pessoas olhem para, né, seja seus funcionários, os consumidores, todos os públicos de interesse que interagem com essa empresa, olhem para ela com admiração, entendam o papel e a importância dela nessa engrenagem, né? Uma empresa... Imagina Divinópolis sem a Farmax hoje. Farmax já cravou o campo de uma cidade. Está gravado no campo daquela cultura, daquela região. E isso, né, crescendo aí exponencialmente, né, em termos, né, de parcerias multinacionais, internacionais, em termos de atendimento a todas as regiões do país. Então, eu me orgulho muito, né? Me orgulho muito. E eu acho que quando a gente percebe isso, e aí eu tô falando como consumidora, tá? Você se torna fã da marca. Vou usar uma palavra do momento. Você se torna fã da marca. E o fã, ele tem esse lado passional, mas ele tem essa questão dos valores que são conectados com o que ele acredita. Tanto é que eu brinco, né? Eu até brinco, não sei com quem que eu falei, alguém da Farmax que eu tive contato há pouco tempo, não sei com quem que eu falei, que hoje eu chego nas gôndolas da farmácia e eu já olho se o produto da Farmax está na frente. Você está na frente e já recomendo no grupo de toda a família, para os amigos, né? Você já briguei, né? Conversei com a atendente da Araújo, falando para ela assim, por que o pó compacto da Farmax não estava lá na frente da gôndola? Falei para ela assim, moça, você tem que indicar esse aqui é muito bom, por quê? Porque eu usei, aí dei para a Bárbara usou, falou, nossa, melhor pó que eu usei até agora. Então, é uma corrente que, se a gente vai conectando essas sutilezas de percepção, né? Porque isso está no sutil, né, Ronaldo? Eu acho que o grande desafio, talvez, da gente vender para a alta liderança, para gestores, para decisores das empresas, esse olhar sensível e humanizado que você tem, né, que é natural para você, eles perceberem essas nuances, que isso está no campo sutil, no subjetivo, mas que é o que faz o campo objetivo, material, rodar. Porque é a força das pessoas, é a vontade das pessoas que estão ali movimentando, né, toda essa cadeia produtiva. Ronaldo, quero fechar com uma mensagem aqui da Cássia, né? Falando assim, a Cássia Aquino fala, Ronaldo, te acompanho no LinkedIn há um tempo e tenho a Farmax como uma empresa de referência na minha área. Inclusive, sonho em trabalhar lá. Parabéns pela sua visão de liderança e por conduzir tão bem a Farmax. Tenho certeza que a sua visão de liderança contribuiu para que a Farmax se tornasse uma empresa ranqueada lá no Great Place to Work. Então, tá aí nesse ranking concorrido, né, que é também um fator, é um indicador, né, que estamos indo por um lugar bom, um lugar de bondade, verdade, de fortalecimento. Tem várias pessoas aqui parabenizando, né, mandando
parabéns pela sua jornada, pela sua caminhada, falando que acho que tem pessoas que já mandaram uma mensagem aqui no reservado, falando que ficaram sua fã, ficaram seu fã, que achou o conteúdo sensacional. E eu vou aproveitar minha última fala, Armando, para, mais uma vez, te agradecer imensamente. Foi uma conversa muito fluida, muito valiosa. Me edificou e eu tenho certeza que edificou todos que estão participando aqui, tá? Quero me colocar à disposição em nome do time Amadoria para sempre contar para a gente, sim, conta com a gente para o que você precisar, para o que você precisar, seja para tomar um café para ter novas ideias, para construir trilhas de desenvolvimento, para o que você precisar. Eu acho que a Amadoria, ela permite, por ser uma empresa da nova economia e ter no seu DNA a colaboração e o compartilhamento, a gente faz isso com muita alegria, tá? Então, conte comigo, conte conosco para fazer isso. E te parabenizar também, te dar os parabéns, né? Feliz aniversário. Eu acredito em Deus, então vou te falar bem da minha crença, tá? Que Deus te ilumine, continue aí te abençoando grandemente, você e sua família, tá? E vida longa ao Ronaldo Ribeiro, tá? Muito obrigada. Obrigado a você, Aline. Para mim é como se aqui tivesse tudo iluminado com essa energia boa que a gente viveu nesse tempo aqui que a gente ficou juntos. Fico muito, muito feliz pelo convite, pela oportunidade de ter vivido esse momento com você, com a Lu, com a Bárbara, com todos vocês que estão aí ouvindo e vendo, né? Fico muito feliz mesmo. Conte comigo, né? Contar com vocês é um privilégio. Eu sempre, toda vez que a gente tem uma atividade de parceria, eu saio tão feliz, vocês sempre superam as minhas expectativas. Então nós vamos voltar a nos encontrar presencialmente em breve, né? Se Deus quiser, depois dessa pandemia, e virtualmente aí com essa nova possibilidade o mais frequentemente possível. De novo, super obrigado. Eu também acredito em Deus. Que Deus nos abençoe, né? E eu queria só encerrar com uma frase que eu gosto muito do Jung, né? Os preconceitos talvez me afastem, né? Como engenheiro químico de Jung, mas eu sou muito mais do que o bacharelado que eu tive, né? Sim. Então eu gosto muito de ler, de refletir. E Jung tem uma frase conhecida já, mas que diz que é importante que você conheça todas as metodologias, domine todas as técnicas, mas em se tratando de uma alma humana, que você seja apenas uma alma humana. Eu acho que é isso, né? Em resumo, né? Em várias discussões, se a gente estiver sem saber para onde ir, né? Essa é uma boa frase de guia. Muito obrigado, viu? Um prazer estar com vocês. Eu que agradeço mais uma vez. Obrigada a todos que acompanharam. Esse conteúdo já está gravado. Nós vamos fazer vamos compactar aqui. Eu vou disponibilizar depois para você, tá, Ronaldo? Para que você possa utilizar da melhor forma que você queira também. Já tem gente aqui pedindo, querendo levar você para outras empresas para fazer essa apresentação em outras empresas. É um prazer. Isso é bem natural, né, de acontecer, de ver uma fala tão alinhada, tão congruente, né? Pessoal, um beijo a todos, excelente quarta-feira, obrigada, viu? Um beijo e fiquem bem. Tchau para vocês. Tchau, tchau.